Jacó é um personagem muito interessante, muito conflito, né, em sua personalidade, muitas questões são ditas equivocadamente a questão de Jacó, muitos chamam ele de trapaceiro, né, que ele foi trapaceiro a vida toda, etc, etc. Nós vamos falar brevemente sobre isso, mas antes de mais nada, está assistindo pela primeira vez, vai nos assistir pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Sou seu servo em Cristo, pastor Edson Maciel. A nossa forma de interpretação bíblica, nosso método de fazer exegese, hermenêutica, né? Nossas ferramentas é a hermenêutica bíblica, consequentemente, redundando numa exegese bíblica. O que é isso, afinal de contas? É o texto bíblico explicando o texto bíblico, não significando, por isso, que nós levamos em conta todas as ferramentas, todas extra-bíblica, né? Também conhecemos e sabemos de sua existência, né? Dentro de uma interpretação estruturalista, buscamos o entendimento do texto, né, que é o que nos importa de fato, tá certo? A palavra de Deus não pode ou não deve ser interpretada numa perspectiva crítica e histórica, né? O texto bíblico não é jornalístico, né? Não vamos pensar que vamos abrir a Bíblia como abrimos uma revista informativa semanal ou como abrimos um jornal diário datado, não é assim que funciona. Então, cada livro, dentro do seu contexto, tem uma mensagem de Deus para nós, né? Cada livro, de Gênesis a Apocalipse, há uma mensagem principal que aponta para um caminho, para uma direção a ser seguida, a saber, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Dito isso, vamos ao texto. No capítulo 32, a partir do verso 24 até o verso 31, está escrito, ficando ele, no caso Jacó, sozinho, lutava com o homem até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel, pois ele disse, vi a face de Deus e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Bom, é isso. O personagem Jacó, ele é muito mal falado devido a coisas estranhas, situações esquisitas que aconteceram no decorrer da sua vida. Uma delas, por exemplo, é no momento do seu nascimento. No momento do seu nascimento, né? Vamos dizer que talvez tenha sido a primeira, mas a questão de que o texto diz que eles lutavam no ventre de Rebeca. Rebeca sentia muitas dores, né? A gravidez não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil para a mulher, né? Mexe com toda a sua estrutura corporal. E o texto diz que Rebeca sentia muitas dores e ela clama a Deus, falando, para que eu vivo assim? E Deus responde para ela, há dois povos dentro de você. E o mais jovem há de reinar sobre o mais velho. E no momento do nascimento, Esaú nasce primeiro, e o texto diz, numa situação bem interessante, que Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú daí. Esse nome, que é um trocadilho, né? Jacob, que seria aquele que segura o calcanhar, suplantador, e há quem diga trapaceiro. Mas quem é que diz trapaceiro? Esse trocadilho por trapaceiro, quem disse foi Esaú. Ora, Esaú não é digno de crédito, ou é? Né? Ou é? Ou você acha que é? Ou achava que era até esse momento? Se achava, vamos mudar, certo? Porque o escritor aos Hebreus, inspirado por Deus, diz, e deixa de uma maneira muito clara, ele deixa claro, nítido, como água cristalina, branco, puro, alvo como a neve, ele deixa claro que não sejais imoral, não sejamos ou não sejas imoral ou profano, como foi Esaú. Ora, para não ser imoral ou profano como foi Esaú, significa que Esaú foi imoral e profano. Entendeu? Então, assim,
Quem diz que Jacó era trapaceiro foi Esaú, e Esaú não é dito de crédito. Quando é que ele chama Esaú de trapaceiro? No momento em que Jacó traveste-se de Esaú e ele é abençoado por Isaac. Né? Há uma estratégia ali, há um plano elaborado por Rebeca, sua mãe, para que ele finja ser o irmão dele. A situação é bem essa mesmo. Né? E olhando assim, grosso modo, daqui para lá, o que nós enxergamos? Nós enxergamos com os olhos de Esaú. É, de fato, um trapaceiro. Ele e a mãe dele não são figuras, não são pessoas que se preze a ter o mínimo de confiança. Porém, voltemos à gravidez de Rebeca. Olha, quando Rebeca estava grávida, ela ora a Deus pedindo misericórdia. Por que eu vivo assim? Porque ela sentia muitas dores. O texto diz que as duas crianças, Esaú e Jacó, lutavam em seu ventre. Olha, eles lutavam em seu ventre. Esse negócio de lutavam em seu ventre significa que ela sentia muitas dores. E Deus se revela a ela e fala, olha, dois povos há de nascer em você. Então, preste atenção, não perca o raciocínio, porque senão você vai continuar pensando como Esaú, como um profano, como um imoral. Vamos lá. O que ocorre? Os dois crescem, Esaú e Jacó. O primogênito, obviamente, era Esaú, porque ele nasceu primeiro, minutos, segundos antes, mas de qualquer forma era o primeiro. E além disso, ele era um homem viril, era um homem fogoso, era um aventureiro, né? Era um homem apaixonado, movido por suas paixões, né? E o texto deixa claro, né, que Isaac amava mais Esaú, por esse seu jeito despojado de ser, por ele ser esse homem aventureiro, caçador, etc, etc. E mais, também não podemos deixar de citar que era mulherengo. Num texto diante, a seguir, diz que tanto Isaac quanto Rebeca ficaram muito entristecidos porque ele se casa com mulheres pagãs ali da região de Canaã e não da linhagem da qual deveria ter casado, certo? Esaú era assim, esse homem fogoso, aventureiro e tal. Já Jacó era um homem mais contemplativo. O texto diz, no mesmo versículo que diz que Esaú era esse aventureiro, esse caçador, etc., diz que Jacó habitava em tendas, ele era mais contemplativo, mais voltado à reflexão. Então, percebe essas nuances de diferença? Muito bem. Num dia, Jacó está preparando uma comida, um guisado, um prato de lentilha, e Esaú chega muito cansado, com fome, faminto, e ele vê aquela comida cheirosa, né? Ele fala para Jacó, me dá um pouco dessa comida. Jacó fala, eu não te dou de graça não, me venda a tua primogenitura. E de pronto, Esaú fala, para que serve a primogenitura se eu estou com fome? Melhor comer do que ser primogênito, e ele vende. Percebe? Ele não valorizou a primogenitura, ele não valorizou ser aquele que herdaria a bênção do pai, de seu pai Isaac. O texto diz que Isaac ficou muito triste porque ele toma as mulheres da região de Cananeia, tanto ele quanto Rebeca. Só que mesmo assim, mesmo depois de vender a primogenitura, Isaac ainda gostava dele e ia abençoá-lo. E ele fala para Esaú, vai, arruma uma caça, prepara ela para mim, que quando você voltar eu vou te dar a bênção. Rebeca, ouvindo, do outro lado da parede, da tenda, da porta, sei lá o quê, chama Jacó e prepara uma estratégia. Essa estratégia era o seguinte, você vai fingir ser do seu irmão. E ela disfarça ele, coloca uma roupa de Esaú em Jacó para disfarçar o cheiro. E Jacó era um homem peludo, pelos nos braços, pelos no pescoço. Você mata lá uma cabra, dessa cabra eu faço a comida para o seu pai, e nós pegamos a pele desse animal, colocamos no seu braço e no seu pescoço e vamos enganar Isaac, porque ele já estava cego, né? Pouquíssima ou quase nenhuma visão. E essa foi a estratégia. Olhando assim, parece que de fato eles eram dois trapaceiros. Contudo, lembremos que ela sabia da promessa. Foi a ela revelado que Jacó seria superior a Esaú.
E Jacó era um homem contemplativo. Jacó era aquele que valorizava a primogenitura. Era aquele que valorizava a bênção. Se fosse uma trapaça, se fosse um conluio, Deus não teria aprovado. É simples, o raciocínio é muito simples. Se fosse um conluio, se fosse uma trapaça, como a maioria de nós ouvimos por aí, comentários, notas de rodapé de Bíblia, livros de estudo, se fosse isso mesmo, uma trapaça, um conluio, né? Deus teria abençoado? Não, para a gente não perder tempo. O certo é que ele foi abençoado e a promessa se cumpre na vida de Jacó e não se cumpre na vida de Esaú. Aí fala assim, todo esse sofrimento da vida de Jacó, será que não seria consequência de ter enganado Isaac? Honestamente, eu penso que não. Eu penso que não, porque, como eu disse, se fosse um conluio, se fosse uma trapaça, uma malandragem, esperteza é diferente de malandragem, tá? A meu ver, Rebeca e Jacó foram espertos, não malandros. E é nesse momento que Esaú faz o trocadilho, faz o escárnio com o nome de Jacó. Ele fala, não é à toa que ele se chama Jacó. Me enganou 2 vezes. A primeira vez ele me rouba a primogenitura, mentira, porque ele vendeu a primogenitura, e agora me rouba a bênção. Não, na verdade ele não roubou a bênção. Ele foi dada a ele porque a ele deveria ser dada, porque havia uma profecia. Alguém pode dizer, você está passando pano? Não, não passo pano coisa nenhuma. Eu estou fazendo uma leitura teológica. Eu estou aqui me esforçando para ter um entendimento da Bíblia, do texto bíblico. É assim que funciona. É assim que deve funcionar. Muito bem. Então, dando continuidade ao raciocínio, vamos ver onde é que isso vai dar. O que ocorre é que, após ele pegar a bênção, né, receber a bênção de Isaac, e a Esaú não sobrar bênção alguma, Esaú ameaça matá-lo, e ele foge para Padã Arã, e lá ele se enamora por Raquel. E ele, depois de um tempo, ele faz um acordo com Labão, e aí, nesse acordo, ele se propõe a trabalhar 7 anos pela mão, né, pelo direito de casar com Raquel. E Labão o engana, e não o contrário. E na noite de núpcias, talvez um tanto quanto embriagado, né, talvez um pouco alterado pelo álcool, ele dorme com Leia e não com Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel. Era um homem muito submisso, mas muitos conflitos em sua personalidade. No caminho que ele faz, fugindo de Esaú para Padã Arã, ele tem um encontro com Deus, o lugar que ele chama de Betel, e ele tinha muito medo, ele fala, esse lugar é temível, Deus está nesse lugar. Então, a escada, anjos subindo e descendo. E um ponto muito interessante, ele levanta uma coluna e não um altar. Diferente de Abraão, que levantava altares, diferente de Isaac, que levantou altares. Jacó reluta e levanta apenas uma coluna. E ele chama de Betel. Ele só vai levantar o seu primeiro altar após esse encontro com Deus, no capítulo 35. É a primeira vez que ele levanta um altar. E esse altar só é levantado após o capítulo 32, que é a sua conversão. E vamos prestar atenção nessa coisa aqui, nessa conversão, a partir do verso 24. Ele luta com o homem, é óbvio que era um homem, não era um ser espiritual, não era Deus encarnado, não era um anjo encarnado, tá certo? Isso é impossível. A possibilidade de ser um anjo encarnado, de ser Deus encarnado, é zero. Porque um anjo sozinho, na sua condição de espiritual, mata 185 mil soldados de Senecarib. Um anjo sozinho.
E a única encarnação divina que houve é no Novo Testamento de Jesus. Então, e no capítulo 24 de Lucas, do Evangelho de Lucas, Jesus deixa claro que espírito não tem carne, né? Aí tem o pessoal meio teimoso que insiste em apelar para um desargumento, né? Porque o argumento ele tem que ser verossímil, ele tem que ser plausível. O desargumento é aquele que apela para o absurdo. Deus pode fazer tudo. Bom, isso não se discute. Isso não é argumento, isso é um desargumento. Que Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer qualquer coisa, disso não temos dúvida. Porém, por que é um desargumento? Porque Deus não pode fazer tudo. Como assim, pastor Edson? Por exemplo, Deus poderia criar um ser parecido com ele? Não, para a gente não perder tempo. Deus poderia criar uma pedra, a qual ele não poderia mover? Não, para a gente não perder tempo. Percebe? Então, isso não é argumento. Falar que Deus pode fazer tudo, Deus poderia ter... Não. Era um homem, era uma pessoa, e ele não poderia ficar preso, como está escrito aqui, me solta que eu preciso ir embora. Quer dizer, desde quando Jacó poderia segurar Deus, ou um ser de Deus, né, um ser angelical, celestial de Deus, e impedir a sua ida? Isso é impossível. Mas eu não quero me pegar nisso. O que eu quero pegar aqui com vocês é a questão da mudança de natureza. A mudança de natureza é tão significativa que ele muda de nome. Ele muda de nome. O nome dele era Jacó. Há evidências que o nome de Jacó, para que não haja esse trocadilho escarnecedor, né, que o imoral e profano de Esaú colocou em seu irmão, Iacob El, aquele a quem Deus ajuda. E o tempo todo Deus esteve do lado de Jacó. Inclusive no momento lá das ovelhas, ele faz um acordo com Labão, e Labão falou, olha, as que nasceram listradas são suas. Quando Labão via que estava nascendo muita listrada, ele mandava cerca de 80 quilômetros, 3 dias de distância. Mas não, agora as malhadas são suas. Quando Labão percebia que estava nascendo muitas malhadas, mandava a distância. Percebe? Então, quem era o trapaceiro, afinal de contas? Nunca foi Jacó. Jacó sempre foi aquele a quem Deus ajudava. E deixa muito claro, né, que quando ele foge de Labão, quando ele encontra com Labão, ele fala assim, o Senhor me ajudou. Antes, ele conversa com as mulheres, né, as duas filhas de Labão e as duas concubinas, ele fala assim, o tempo todo Deus me ajudou. Propiciando que nascesse ou listradas, ou malhadas, ou negras. Então, nunca houve trapaça por parte de Jacó. Nunca houve trapaça. Basta ler o texto bíblico. É tão simples, né, que não temos tempo para isso. Né? Não dá para ficar lendo versículo por versículo. Né? Você quer ter um curso mais aprofundado, fala conosco aí pelo telefone 11 99588 0003. Nós temos um curso de leitura e entendimento bíblico todos os sábados, das 8h45 da manhã até o meio-dia. Mas voltemos para cá. E quando ele diz aqui, deixa-me ir, verso 26, pois já rompeu o dia, né? O profeta, o enviado, o mensageiro de Deus, fala com ele e fala, você não vai antes que me abençoe. Ele fala, tá bem, como é que é o seu nome? Ele, não que não soubesse, né? Mas é uma forma de marcar o momento. Meu nome é Jacó, então a partir de agora você não será mais Jacó, seu nome será Israel. Percebe? Muda. Quando muda o nome, muda a ideia de mudar. No texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, essa ideia de mudar o nome da pessoa, do personagem, é uma marca profética de mudança em tese de natureza. Isso vai acontecer com todo crente salvo, remido, que for arrebatado na parúzia. O texto diz, né, de uma forma figurada, que lá no céu receberemos uma pedra marcada um nome, e cada um que receber essa pedra, só ele lerá o nome que nela está marcado. Essa ideia de mudar de nome é uma nova personalidade, é um novo eu, é um novo ser, é uma nova natureza. Então, nesse momento, Jacó muda, né, profeticamente falando, ele deixa de ser aquele a quem Deus ajuda e passa a ser aquele que lutou com Deus. E não é lutar fisicamente com Deus, é lutar para assumir aquilo que deveria assumir. Às vezes, você e eu temos problemas em nossas vidas porque não fazemos o que devemos fazer. Não assumimos a nossa responsabilidade que já deveria ter sido assumida antes ou há algum tempo. O certo é, meus irmãos, preste atenção no que Deus está falando com você. Preste atenção nos sinais de que Deus está enviando para você. Às vezes, todas as nossas agruras, todas as nossas dificuldades, como a de
as que passou Jacó, seja por dureza de coração, seja por não permitir que Deus transforme definitivamente a vida. Então, deixe que Deus mude sua vida. Deixe que Deus mude o seu ser. Assuma a responsabilidade cristã. Assuma a vida cristã. E verá que todas as coisas ficarão menos difíceis. Não posso prometer vida fácil, não tenho autoridade para isso, né? Se alguém, em nome de Deus, te promete vida fácil, cuidado, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Olha, se Cristo venceu, nós também havemos de vencer. E vencer o mundo não significa prosperismo material ou vida longa de saúde, etc., mas vencer a nossa natureza adâmica, né? Em busca daquilo que Adão perdeu na queda. Nós estamos caminhando, buscando isso no nome de Jesus. Jacó se converteu porque lutou, resistiu à voz de Deus. Ele só levanta um altar depois desse capítulo. Está na hora de você mudar e levantar o altar. E o altar não é como Jacó. Atrás de mim aqui vocês veem o púlpito, o altar da nossa igreja, mas não é desse altar que eu estou falando. Eu estou falando do altar da sua vida. Ontem à noite pregamos sobre isso aqui. Assista, o nosso culto está gravado em nossos canais, nas redes sociais, aqui no YouTube. Assista. O culto real, o culto verdadeiro acontece aqui dentro. Aqui é o altar de Deus. É aqui que Jacó precisava mudar. É aqui que eu e você precisamos mudar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que hoje seja um dia de bênção na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja sempre contigo. Nos siga em nossas redes sociais, nosso canal no Telegram, no Facebook, Instagram, enfim. Né? Reforçando, vai nos assistir hoje pela primeira vez? Clique no sininho e inscreva-se no canal. E nos ajude a propagar o Evangelho de salvação de Jesus Cristo. Fique com a paz do Senhor, de seu irmão em Cristo, Pastor Edson.